Eu creio que Deus nessa noite vai falar contigo. Então abra o teu coração para receber o que vem de Deus para a tua vida. Lembremos, querido, em todo tempo que Deus é bom. Ele é bom. O tempo todo. O tempo todo o nosso Deus é bom. Ouvimos aqui os testemunhos do nosso querido pastor Hinaldo. E assim também, querido, com aquele que é fiel para com ele, Deus tem cuidado, Deus tem abençoado, porque Deus, na sua essência, faz parte, é atributo de Deus, é a bondade. Ele é bom em todo o tempo. Aleluia. Você quer estar bem? Você quer viver bem? Viva na presença do Senhor. Esteja em todo o tempo em intimidade com o Espírito Santo de Deus. Experimente das bondades, das graças de Deus, que já tem preparado para a tua vida. A Bíblia diz, querido, que as bênçãos irão nos acompanhar. Não há necessidade de correr atrás das bênçãos, mas sim, ter intimidade e buscar cada vez mais o abençoador. E as bênçãos virão sobre nós, porque Deus conhece as nossas vidas. Deus sabe do que nós desejamos, do que nós queremos, e o que nos deixa alegre, feliz. E Deus, sabendo de tudo isso, há um desejo de te abençoar, querido. Mas nós temos que ter esse entendimento, buscar a Deus, sem cessar em todo o tempo, confiar nele, e começar a enxergar o toque de Deus, o agir de Deus, o operar de Deus. Às vezes passamos por coisas que não queríamos, mas creia, em todo o tempo Deus está no controle de tudo. Ele não perdeu o controle de nada. Precisamos de fato confiar no Senhor. Deu certo? Glória a Deus. Não deu? Glória a Deus também. Porque não conseguimos enxergar e ver o que é que está acontecendo, além do que os nossos olhos veem. E Deus sabe de tudo. E por isso Deus age, por isso Deus opera. Aleluia. Sempre quando ouço um testemunho desse, pastor Hinaldo, lembra da frase do filme Ben-Hur. Quando ele, no momento que ele está nas galés, que a galé, aquele navio, né, onde eles são escravos, é atacado e aquele navio afunda, e ele consegue se salvar. O detalhe é que ele salva o comandante de toda a esquadra. E o comandante, vendo o fracasso, a princípio, a primeira ação dele é o que é? Quando ele olha que não vê mais nenhum navio, ele quer se matar. Pela derrota, pela vergonha. Ele não queria viver sabendo que todos tinham morrido. E o Ben-Hur vai lá e o salva, impede que ele cometa o suicídio. E o fato é que na sequência, depois, naquele momento ele desmaia, e depois eles são encontrados. O navio vem e os encontra. E quando eles são resgatados para o navio, todos, o capitão e os demais tripulantes ali, exaltando aquele comandante, porque eles tinham pedido aquela batalha, mas tinham ganhado a guerra. E todo o mérito era dele, do comandante. E ele olha para o Ben-Hur e diz: o teu Deus, na ânsia de te salvar, me salvou. Porque através desse ato, ele pegou o Ben-Hur como filho e o tornou como filho. E deu bens, riqueza para a vida dele. Porque ele via na vida do Ben-Hur a mão de Deus, a presença de Deus. Então muitas vezes, Deus tem abençoado pessoas em nosso lado. Por quê? Porque quer nos abençoar, deseja nos abençoar.
Nós somos abençoados, amém, queridos? Glória a Deus. E assim é em todo o tempo. Mas temos, querido, que entender a palavra de Deus, compreender o que diz a palavra de Deus. Nós temos, queridos, que meditar na palavra de Deus e principalmente viver a palavra de Deus todos os dias. Deus é bom, é. Deus é amor, é. Mas Deus também é justiça. O que Ele precisava fazer, já fez. Enviou a Jesus, seu único filho, para que viesse e morresse por nós, se sacrificasse por mim e por você. E através desse sacrifício, hoje nós podemos declarar que nós temos direito à vida eterna. Aleluia. O homem, querido, ele não quer morrer. O ser humano, ele não quer morrer. Ele vive todos os dias, não pensando na morte, mas ele vive todos os dias como se fosse viver eternamente. Mas eu te digo, aquele que não vive a vontade de Deus, está vivendo um engano. E o tempo está passando. Mas nós, que vivemos na presença de Deus, nós temos essa promessa. E nós podemos viver todos os dias com base nessa promessa. Viver alegres, felizes. Porque Deus está nos guardando, está nos conduzindo, nos levando de volta para junto dEle. Eu e você. Mas Jesus veio e anunciou a sua palavra. E a palavra de Deus, ela é propagada até os dias de hoje. Ela ecoa nos 4 cantos do mundo. E precisamos ouvir. É necessário, queridos, nos convertermos dos maus caminhos. É necessário, queridos, nos esvaziarmos do velho homem, do que aprendemos do mundo, para passarmos a viver uma nova história e uma nova vida. Sabemos, querido, que a Bíblia é dividida em 2 blocos. Como se diz, o Antigo Testamento, ou o Velho Testamento, e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é antes de Jesus Cristo, mas que apontava, já anunciava a vinda de Jesus. O rei viria, enviado por Deus. Aleluia. E aí vem o Novo Testamento, começando com os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Onde os 4 relatam, basicamente, a história de Jesus, o momento em que Jesus esteve aqui na terra. Ensinamento deixado por Ele. Testemunho deixado por Jesus. Para que nós possamos nos alimentar, aprender de Deus. Através do testemunho de Jesus. Através do Evangelho, das boas novas que Ele anunciou. Mas precisamos ouvir, querido, meditar, para entendermos de fato o que é que Deus está falando conosco. Porque a palavra de Deus, ela não é simplesmente palavras, como se pode dizer, mortas, frias, não. Fala ela intimamente a cada coração de forma distinta, de forma diferente. Por isso, precisamos ler e meditar na palavra de Deus, com a mente aberta, com o coração aberto, para ouvir de Deus o que Ele quer falar conosco. E Deus, querido, enviou a Jesus, Filho de Deus, enviado por Deus, conforme a sua vontade, para nos resgatar do pecado, nos livrar aqui da morte, e nos dar direito a viver uma nova vida. Aleluia. E João escreve os seus, no Evangelho de João, querido, conforme relatos, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme relatos de João, nos primeiros versos, ele vai relatando desde o nascimento de Jesus. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, aleluia. E chegamos no verso 6, no capítulo 6. No capítulo 6 se inicia com a multiplicação dos pães e dos peixes. Aleluia. Jesus multiplicou. E o que acontecia, querido?
As pessoas ouvindo falar que Jesus andava e milagres aconteciam, sinais de Deus, manifestações do poder de Deus, uma multidão ia até aonde estava Jesus. Eles não tinham entendido de fato ainda quem era Jesus. Por quê? Porque viviam ainda segundo o Antigo Testamento, a lei ensinada, deixada por Moisés. Ainda não tinham compreendido de fato quem era Jesus. Mas, através da manifestação do poder de Deus, o povo ia. Mas o desejo era receber alguma bênção, receber alguma coisa. E aí o capítulo 6 se inicia exatamente com o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Aleluia. A multiplicação dos pães e peixes. E diz, no verso 2, João 6, 2, diz: e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Aleluia. Glória a Deus. João 6, verso 26. Diz a palavra do Senhor: Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Aí Jesus diz: trabalhai, no verso 27, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Verso 38. Verso 35. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crer em mim nunca terá sede. Verso 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E no verso 48 ele repete e diz: eu sou o pão da vida. Glória a Deus. Glórias a ti, ó Pai. Verso 53 diz: Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Glória a Deus. Amém, queridos? Aleluia. Jesus, querido, estava falando com aquela multidão, levando um ensinamento para aquela multidão, confrontando aquela multidão, porque aquela multidão estava ali, queridos, por conta das bênçãos, das manifestações do poder de Deus. E Jesus, queridos, sendo Deus, sabe de todas as coisas. Então ele sabia qual era a verdadeira intenção, o desejo daqueles corações. Era exatamente buscar a bênção.
E Jesus aí quer ensiná-los. Abrir os olhos deles. O entendimento para que de fato eles compreendam. Que eles estavam buscando a coisa de forma errada. A Jesus de forma errada. Infelizmente, no dia de hoje também, muitas pessoas estão buscando a Deus de forma errada. Muitos estão vindo para as igrejas, buscando a Deus, querendo receber a sua bênção, o seu milagre. E a Bíblia diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Querido, Deus te ama, Deus sabe o que você está passando e sabe o que você precisa. Ele conhece a tua vida por completo. Amém, queridos? E Jesus sabia qual era a verdadeira intenção dessas pessoas. E Jesus diz: eu sou o pão da vida. É necessário comer da minha carne e beber do meu sangue. É necessário passar também pelo sacrifício de se negar a si mesmo. De ser crucificado na cruz juntamente comigo. De abrir mão do seu próprio eu. Da sua própria vontade. Porque assim como eu obedeço ao Pai e cumpro a sua vontade, cada um de nós, ou de vocês também, tem que passar por isso. Ele diz: eu sou o pão da vida. Eu sou aquele que verdadeiramente dou vida. Mas não vida temporária, mas uma vida eterna. Isso porque, queridos, os judeus que ali buscavam Jesus, cobravam de Jesus milagres. Já que Jesus, como era anunciado que era o Filho de Deus, e pessoas ali acreditavam que era Filho de Deus, estavam anunciando que era o Filho de Deus, eles lembravam das coisas que tinham acontecido e registradas no Antigo Testamento. Lembrando também daquele momento em que o povo estava andando no deserto, que Deus enviava o maná do céu, o pão que caía do céu todos os dias para sustentar aquele povo. Eles queriam ser sustentados. Se achavam merecedores de receber. Simplesmente receber. Só receber. E Jesus diz: eu sou o pão da vida. Mas não uma vida temporária. Assim como os vossos pais receberam ali no deserto. Quando Deus enviou o maná do céu. E ali eles foram alimentados, se alimentaram e viveram, mas morreram. Eu sou o verdadeiro pão do céu. Isso é que Jesus estava confrontando. Algo que eles tinham vivido até aquele momento. Que a partir daquele momento, precisavam mudar desse entendimento. E começar a crer de uma forma diferente. Agora naquele que ali estava, que era Jesus, o Filho de Deus. Algo que vinha totalmente contra o que eles tinham aprendido. E isso escandalizou a muitos. E muitos decidiram não mais seguir a Jesus. Sentiram-se até, eu poderia dizer, humilhados. Porque Jesus estava dizendo a verdade. Estava trazendo a verdade. Mostrando de forma clara a verdade. Amém, queridos? Glória a Deus. E aí eu convido os queridos irmãos, abre a tua Bíblia. No Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme relato de João, nesse capítulo 6, verso 60. Aleluia. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor, verso 60. Muitos, pois, dos seus discípulos,
Ouvindo isto, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio, amém? Quem era os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos teus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Amém, queridos? Muitos daqueles que seguiam a Jesus, que o acompanharam até este momento, ouvindo agora umas verdades, desistiram. Foram confrontados e desistiram. Ficaram escandalizados, desistiram. Jesus estava oferecendo em todo o tempo, e é isso que ele fez, e também faz no dia de hoje, oferecendo uma nova vida, uma nova história, para mudar completamente, queridos, aquilo que nós vivemos. Imagine Pedro, pescador de peixe, um trabalhador, e Jesus diz: vem, e eu te farei agora não pescador mais de peixe, mas de homens. Eu mudarei completamente a tua vida e a tua história. Este homem obedeceu e teve a sua vida totalmente mudada, registrada na história. Se ele não tivesse ouvido, nem se ouvia falar de Pedro. E assim foram todos aqueles que ouviram a voz de Deus e têm obedecido. Amém, queridos? Deus muda a história. Deus convida, Deus chama, insiste, mas infelizmente muitos não estão ouvindo. Deus tem dado oportunidades. Ele quer mudar a tua história, querido. Nós temos que lembrar que Deus é poderoso, e pode mudar a história de qualquer um. Não existe nada, querido, que Deus não possa fazer. Deus é todo poderoso. Se Ele quiser, se for da vontade dEle, Ele pode mudar a tua história. Mas primeiramente você precisa querer. Amém? E o chamado de Deus é para mudar a história de todo aquele, mudar completamente a história de todo aquele que ouve a sua palavra, crê e obedece. E vive constantemente buscando crescer em intimidade, recebendo de Deus para crescer dia após dia e aprender de Deus. Aleluia. E Deus cuida, querido. Deus abre porta, Deus fecha a porta. Deus envia pessoas, Deus tira pessoas. Deus move. Pode mover céu e terra para fazer aquilo, algo para abençoar a tua vida. Este é o nosso Deus. O convite, querido, é para mudar a tua vida, mas eu quero te dizer, não para pior. Nunca, jamais. Sempre, em todo tempo. Para o bem, para melhor. Sempre, em todo tempo. Não, pastor, mas eu já vivo bem, eu sou abençoado. Eu tenho isso, tenho aquilo. Tenho saúde, tenho uma família toda formada, minha esposa, meus filhos.
Meus filhos são umas bênçãos. Vivem na igreja. São formados. Cada um já tem sua família. Glória a Deus. Mas Deus, mesmo assim, querido, ainda que a tua vida seja assim, se você estiver nos caminhos do Senhor, glória a Deus, permaneça. Se não, queridos, isso não vale nada. Porque um dia, nós vamos partir. E tudo que nós conquistamos no mundo vai permanecer no mundo. Vai ficar no mundo. Todos os bens, riquezas do mundo, pertencem ao mundo. Mas aquele que crer em Jesus, tem uma promessa de uma vida eterna. Amém? Uma vida eterna. E além da promessa da vida eterna, bens, maravilhas, tem já junto de Deus, querido. Por quê? Este não é o nosso alvo. Porque para onde nós vamos, nenhuma necessidade haverá. Não haverá mais morte, não haverá mais choro, nem dor, nem sofrimento, querido. Nenhuma necessidade mais haverá. Aleluia. Esta é a promessa de Deus, um chamado para mudar a vida daquele que crê. Jesus estava expondo para aquelas pessoas, mesmo sabendo, queridos, que aqueles corações ali estavam, porque estavam buscando algo que não a presença de Deus. Mas Jesus estava anunciando o que era a verdade. Anunciando de fato o que é que Deus queria fazer na vida deles. No deserto, Deus enviou maná do céu para que ele não morresse. Mas algo temporário. O maná representa a Jesus, o pão da vida. E aí chegou o momento que Jesus de fato chegou. E ele diz: eu sou o pão da vida. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, este não morrerá, mas viverá eternamente. Aleluia. Acontece, querido, que as pessoas ali que estavam ouvindo a Jesus, seus discípulos, começaram a ir embora, o abandonar. Não queremos mudar essa vida. Nós queremos permanecer com a vida que nós temos, com a vida que nós temos vivido. Nós queremos permanecer como está. Queridos, o grande problema no dia de hoje é este. Muitas pessoas querem permanecer como estão. Dizem que creem em Deus, que aceitam até a Jesus como seu Salvador, porém não deixam tocar em coisas na sua vida. Querido, quando nós chegamos a Deus, nós precisamos abrir os nossos corações e nos entregarmos completamente e darmos liberdade para Deus agir, operar e tocar e arrancar aquilo que não está de acordo com a vontade dele. É isso que nós devemos fazer. Mas infelizmente muitos querem permanecer como estão, vivendo a sua vida. O mundo não tem saído dessas pessoas. Amém, queridos? Precisamos, queridos, sair do mundo. Sair no sentido, querido, que tirar de nós aquilo que é do mundo. O que é do mundo pertence ao mundo. E nos encher com aquilo que vem de Deus. Para termos essa vida prometida por Ele. Para mim e para você. E as pessoas ali, muitos discípulos, muitos, ficaram escandalizados, decepcionados, tristes, e começaram a abandonar a Jesus. Jesus o repreendendo na clareza, levando a verdade. Vocês pensam que eu não sei por que vocês estão aqui? Pois eu sei. E eles olhavam para Jesus e diziam: não é este o filho do carpinteiro? Jesus de Nazaré? E Jesus dando sinais
Deus mostrando através de Jesus, sinais, maravilhas acontecendo. Mas ali, eles estavam cegos espiritualmente, de tal forma que não conseguiam enxergar a presença de Deus. E eu quero te dizer também, que Deus tem agido na tua vida. Sinais têm acontecido na tua vida. Milagres Deus tem realizado todos os dias na tua vida. Infelizmente, muitos estão cegos espiritualmente, que não conseguem enxergar Deus se apresentando, Deus falando, Deus se mostrando, e muitos não estão vendo, para enxergar de fato quem é Deus, para poder abrir o coração e aceitar o convite de Deus. Venha ter uma nova vida, mas não uma vida temporária, mas uma vida eterna. Deus diz: vem porque eu te amo, eu quero cuidar de ti, eu quero enxugar as tuas lágrimas, eu quero sarar as tuas feridas, eu quero mudar completamente a tua vida. Meu querido, minha querida, abre o teu coração. Deus está falando contigo nessa noite. Amém? E acontece que ali muitos discípulos de Jesus deram um passo atrás e desistiram. E Jesus, vendo isso, querido, o que dá a entender que permaneceram somente os 12. Para você ter uma ideia, o tamanho do quanto as pessoas ficaram escandalizadas, do quanto a verdade muitas vezes fere. E ali, Jesus olha para os seus discípulos. E veja o que Jesus fala. Glória a Deus. Verso 67. Então, disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Que Jesus confrontou de forma direta. E vós? Estão vendo aí o que estão fazendo, murmurando, questionando. E vós? Vocês 12. Querem voltar para a vida que vocês tinham antes? Querem voltar para fazer o que vocês faziam antes? Vocês se esqueceram do que vocês já viram que Deus fez através de minha vida, meu Pai fez através da minha vida. Vocês não presenciaram, não testemunharam e não viram os milagres, sinais e prodígios que já aconteceram. Mas Jesus diz para eles, os confronta de forma séria, direta, na cara, sem alisar. Porque o convite é feito. Mas, no entanto, Deus não obriga. Querido, é como se tivesse sendo oferecido 2 pratos. Um prato de resto de comida, rejeitado, sobra de dias e dias e dias. E ali está aquele prato cheio de comidas, que a pessoa está se alimentando dessa comida. E ali chega uma pessoa e te oferece um prato. Só pelo prato você já deve ver a diferença. Não é um prato simples. É um prato selecionado. É um prato que serve a príncipe. Aleluia. Um prato, querido, com a melhor porcelana, coisa fina. E dentro, os melhores alimentos, das melhores qualidades. O melhor alimento, colocado diante de ti, diante dos teus olhos. O que você escolhe? E aí Jesus procura abrir os olhos das pessoas, para que as pessoas consigam enxergar isso. Que aqui, nessa noite, eu estou te falando. O que você prefere? Essa tua vida que é passageira, momentânea,
onde você tem gastado toda a tua força, toda a tua energia, para conquistar as riquezas deste mundo, as quais só traz divisões, briga, confusões, e nas quais, se no meio destas existe só mentiras, corrupções, roubo, inverdades. Ou você quer viver uma nova vida? Uma vida pautada na verdade. Na verdade. Porque quem quer andar com Deus, querido, tem que saber disso. Porque a Deus ninguém engana, amém, queridos? Temos que ter essa consciência. A Deus ninguém engana. Se a pessoa pensar que está enganando a Deus, está enganando a si mesmo. Aleluia. Deus é bom. O chamado que Ele faz é para cuidar de nós, queridos. O chamado que Ele faz é para uma vida eterna. É maravilhas. Não é somente algo passageiro. Não é somente o maná para o dia, queridos. Só o pão para o dia, que as pessoas tanto buscam. Eu quero a minha bênção, eu quero isso, quero aquilo outro. Deus está nos oferecendo algo muito além, algo melhor. Aleluia. Algo, querido, muito superior. Aleluia. Você está preocupado com a tua aposentadoria? Aí eu ouvi uma frase, um pastor dizendo: a minha aposentadoria não é deste mundo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tremendo. Aleluia. Então, querido, voltando, querido, depois que Jesus confronta, nesse verso 67, então disse Jesus aos 12: quereis vós retirar-se também? Segui a estes que foram embora? Vós também estáis escandalizados? Fique à vontade. Não vou lhe obrigar. Não vou impor. É um convite. A escolha é sua. Você tem um livre arbítrio. Então, querido, no verso 68, um homem tomado pelo Espírito Santo de Deus, Pedro, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Queridos, sem Deus, não somos nada. Sem Deus, querido, para onde nós iremos? É muito triste, querido, quando nós vemos uma pessoa que está tão cego, querido, preso nos seus encantos, nas suas riquezas, nos tesouros desse mundo, que ela não consegue abrir o seu entendimento para conseguir enxergar riqueza maior, muito superior a estas. E a pessoa está tão presa ali olhando para o seu tesouro, que não consegue enxergar, entender, que todos nós dependemos de Deus. Não dependemos de recursos financeiros, de bens, do trabalho que nós temos, de empresas, de pessoas deste mundo. Dependemos de Deus. Amém? E Deus, na sua bondade, já deixou a sua palavra. Palavra essa aqui é palavra de vida. Não de morte, mas é palavra de vida. Por isso que Pedro diz: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras da vida eterna. Quem, outra pessoa no mundo, pode prometer e de fato cumprir, dar a vida eterna? Ninguém.
Os faraós da antiguidade buscaram os seus estudiosos, e os estudiosos, cientistas da época, os aconselharam a ser mumificados. As múmias foram feitas múmias e foram enterrados nas suas pirâmides, nas suas câmaras, dentro das pirâmides, com os seus tesouros. E o que vemos, passados os anos, o pessoal roubaram os tesouros, e as múmias estão mumificadas lá em algum museu, como mostras, a mostra para quem quiser ver. Mas jamais esses voltarão à vida. Porque vida mesmo, queridos, só em Jesus. Amém? E para finalizar, verso 69. E nós temos crido, Pedro dizendo, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Aleluia. Era isso, queridos, que Jesus estava mostrando para todos, não somente para os 12, para os seus discípulos mais próximos. A Bíblia aqui diz que os discípulos, muitos discípulos, quer dizer, seguidores de Jesus, começaram a abandoná-lo. Mas aqueles que verdadeiramente entenderam, ali tiveram a resposta através de Pedro. Para onde nós iremos? A quem buscaremos? Que só tu tens a palavra da vida eterna. E ele depois confirma. E nós, Pedro falando em nome dos 12. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Amém? Demonstração de fé. Todos podem sair, mas eu vou permanecer. Eu não sei quanto a você, mas eu vou permanecer. Amém, queridos? E esse grupo estava fechado, com a mesma convicção e a mesma fé. E nessa noite Deus também fala contigo, queridos, para que você abra o teu coração, para que você venha mudar a tua mente, o teu entendimento, porque Deus, Ele quer cuidar de ti, Ele quer te dar uma nova vida, mas para que isso aconteça, se concretize na tua vida, é preciso que você primeiramente entenda, compreenda e você creia de fato e de verdade. E deixe Deus operar, deixe Deus agir na tua vida. E da tua parte, que você venha buscar Deus mais e mais, todos os dias, com toda a intensidade do teu coração, e você vai ver as maravilhas que Deus irá fazer na tua vida e através da tua vida, em nome de Jesus. Amém? Curva a tua cabeça agora, Pai amado, Pai santo. Aqui nós queremos nesse momento te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de ouvir da tua palavra, de aprender de ti, Senhor. Palavra que nós vemos aqui, Senhor, revelada através do teu Espírito Santo. Colocada, Pai, falada, Senhor, de forma simples, para aquele que quer entender. Te louvamos, ó Pai, porque o teu Espírito Santo tem nos revelado, Senhor, e nos dado a oportunidade de compreender com clareza da tua palavra. Senhor, nós não queremos trocar, Senhor, a intimidade contigo, estar contigo, Senhor, em crer na tua palavra, Pai, e andar conforme o teu querer. Nós não queremos, ó Pai, ser iludido pelas coisas do mundo, ser levado, ó Pai, pelos enganos do mundo, mas nós queremos ficar firmes, Senhor, em todo o tempo, crendo nas tuas promessas, sabendo, Pai, que tu és fiel, que tu és justo, e que tu nos amas, Senhor, tem cuidado de nós, pois assim, Senhor, nós temos visto todos os dias sinais, maravilhas, realizados por ti, ó Pai, em nosso favor, abençoando as nossas vidas, abençoando os nossos, ó Pai.
Paizinho Santo, Pai amado, te louvamos, ó Senhor. Exaltamos o teu nome. E nos colocamos diante de ti, Senhor, pois sabemos que desafio diante de nós ainda virão muitos. Mas diante de todos eles, ó Pai, o que pedimos é que nos dê sabedoria, força, Senhor. Oh, Paizinho Santo e Pai amado, ousadia, intrepidez, para continuar, para ir adiante, para não desistir, para não olhar para trás, mas para continuar firme, aliançado contigo todos os dias. Porque sabemos, Senhor, que o Senhor tem chamado para nós, para as nossas vidas. E nós aqui, Senhor, nós queremos reafirmar, eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos, ó Pai, conforme a tua vontade e o teu querer, em nome de Jesus. Amém e aleluia. Glória a Deus. Palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Amém.